E aí pessoal, tudo bem com vocês? A Sony A7 IV foi lançada no final de 2021 e assim que ela foi lançada eu fiz questão de adquirir passando o cartão daquele jeito e fazendo aquela dívida. Esta é uma câmera full frame bem completa, bem potente tanto para fotos quanto para vídeos e hoje eu uso ela praticamente em todos os projetos de audiovisual, tanto para YouTube quanto para Instagram, quanto também para projetos comerciais pagos. Esta é uma câmera sensacional que vai atender para praticamente qualquer tipo de cenário, mas desde o seu lançamento tivemos algumas novidades no mercado que podem ser grandes concorrentes quando falamos em custo-benefício, tecnologia, qualidade de imagem e muitos outros aspectos. Então vamos lá que vamos abordar cada um desses pontos. Para valorizar o seu tempo precioso, vamos falar inicialmente das especificações da câmera, depois eu vou falar da minha experiência e em seguida eu vou falar de algumas opções do mercado que concorrem com a A7 IV. Então depois vamos para as minhas conclusões. Primeiramente, a Sony A7 IV ela tem um sensor BSI CMOS Full Frame de 33 megapixels. Ela para vídeo ela faz downsample de 7K para 4K. Ela filma em 4K com 60 frames por segundo, porém ela adiciona um crop de 1.5 vezes, ou seja, dando equivalente a um sensor APS-C. Ela tem capacidade para gravar em 10 bits, possui o dial dedicado para foto e vídeo, que dá uma versatilidade também para slow motion. As fotos dela em 33 megapixels você consegue fazer em até 10 quadros por segundo no modo burst. Ela tem essa tela retrátil, tem a entrada HDMI padrão, que é muito boa. Tem entrada para fone de ouvido, tem entrada para microfone, tem dois slots SD, onde um deles é o CF Express, que é o mesmo da Sony A7S III, que é mais rápido, porém também é muito mais caro. Tem estabilização interna, tem modo webcam direto no USB-C. E vou falar aqui para vocês o preço dela em dólar, já que o real ele vive mudando, a cotação a cada dia é diferente, então em dólar você vai ter uma noção melhor. Ela foi lançada a $2.500 lá atrás e hoje você encontra ela por volta de 2.400 normalmente. Em algumas promoções você pode achar um pouquinho menos que isso. E aí vamos lá, falando um pouco aqui da minha experiência. Eu preciso de câmeras híbridas pois eu faço tanto fotos quanto vídeos. Então eu tenho muitos tipos de trabalho, como por exemplo eu faço muito cobertura de eventos, já fiz casamentos, já fiz festas, já fiz esportes, vídeos comerciais, vídeos de kitesurf, já fiz entrevistas, uso muito aqui para o YouTube e também uso muito para redes sociais. Além disso, no passado eu já usei uma A7 III, recentemente eu tive uma A7R Mark III, que tem 42 megapixels, e uma das coisas que me incomodava muito era justamente o tamanho dos arquivos, que eram gigantescos. Cada foto de 42 megapixels ela é incrivelmente detalhada, ela é muito boa para você fazer impressões, ela é muito boa para você usar para quadros, porém cada foto ela pesava em média aí 80, 90 megabytes. O que para um cartão SD, meu amigo, você vai encher rapidamente. Então isso era uma coisa que me incomodava e até para você fazer a edição, mesmo utilizando esse jovenzinho aqui, o Mac, ele ainda lutava um pouco quando você comparava com as fotos que eu tinha antes da A7 III, que era muito mais rápido, muito mais tranquilo para fazer a edição. Então essa redução de 42 para 33 megapixels quando eu mudei para a A7 IV, ela já foi muito bem-vinda. Hoje as fotos elas têm entre 45 e 60 mega, ou seja, já é bem mais tranquilo de utilizar, teve uma redução aí de 30% mais ou menos do tamanho do arquivo. Então para mim foi muito bom, até porque a diferença de qualidade de imagem não é tão grande assim. Então 33 megapixels ainda tem muito detalhe que dá para você aproveitar, ainda dá para você fazer quadros de qualidade, ainda dá para você fazer prints ou utilizar fotos em alta resolução e entregar para o cliente, ele vai gostar bastante. Então para mim essa mudança da A7R3 para a A7 IV foi muito boa, pois eu reduzi o tamanho das imagens e não perdi tanto assim em qualidade. E ganhei muitos outros aspectos, principalmente para vídeo. Outro ponto. Muita gente reclama dos 10 frames por segundo, pois tem gente que diz, eu preciso de mais, pois eu faço cobertura de esportes. Eu fiz coberturas de esportes em eventos de kitesurf utilizando essa câmera, não tive problema algum. Os 10 frames foram suficientes, até porque o autofoco dela é muito bom. Então ela consegue cravar bem o autofoco nas pessoas e você consegue ter uma alta taxa de confiabilidade nas fotos. Você senta o dedo lá, ela fica e ela vai tirar muitas fotos em sequência que elas vão estar com o foco ali, ó, cravadinho onde você quer. Então, 10 frames por segundo para mim já me atendeu o suficiente.
Eu utilizei essa câmera numa viagem para a América do Sul, onde eu visitei Argentina, Foz do Iguaçu, Chile, Peru. Atendeu 100%. Quando eu precisava fazer vlog, essa tela retrato me atendia demais. O modo 4K 60 frames, apesar de ter o crop, como eu estava usando uma lente em 24mm, eu conseguia dar um crop e deixava em 35, então ainda assim ficava bom. Então ela me atendeu bastante. Para fotos, 10 frames por segundo foi suficiente. Teve um passeio que eu fiz em Paracas, onde a gente fez muitas fotos de vida selvagem. Foi tranquilo, 10 frames por segundo me atendeu bastante. E além disso, já utilizei muito ela em eventos, como por exemplo, fiz cobertura de eventos para o Flamengo. A câmera passei o dia inteiro com ela, só no finzinho ali do dia que a bateria ela já estava pedindo arrego, mas eu fiz mais de 2.000 fotos. Foi um evento que durou desde 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Então eu fiz muitos vídeos, muitas fotos e atendeu bem. Então assim, não vou dizer que atendeu com muita folga, mas uma bateria durou praticamente o dia inteiro de evento. Então muito bom em relação a isso também. Como eu já falei antes, a tela retrato muito boa para você fazer vlog. Ela ajuda muito, ó, eu tô agora aqui me filmando e eu consigo me ver aí na câmera, então eu consigo ver se eu tô bem no enquadramento, se tem alguma coisa errada, se durante a filmagem tá tendo alguma oscilação de luz ou alguma coisa parecida. Então isso é muito bom também. Os dois cartões SD, vou confessar que eu não uso o 2, eu só uso para um principal, mas nunca tive problema com ele, mas sei que muita gente, principalmente quando está em eventos onde tem alta duração, eles precisam estar lá com 2 cartões, fazem muito backup. Já teve amigos meus que falaram que tiveram problemas com cartão SD, então você está sempre fazendo o backup com redundância, isso é importante e é bom que ela já tem essa característica, né? Outro ponto muito importante que eu achei para mim foi em relação à webcam. Essa câmera você pode simplesmente colocar o cabozinho USB nela, coloca no computador e ela já vai ser reconhecida como webcam. Nos últimos 2 anos, a necessidade de fazer lives, de fazer eventos ao vivo no YouTube, etc., foi aumentada por diversos fatores. E uma das coisas que eu achei bacana é que essas câmeras recentes da Sony, todas elas estão vindo com essa característica. Você não precisa mais estar com uma placa de captura dedicada, estar utilizando um HDMI, não. Você pode simplesmente usar o USB-C e você já vai conseguir uma ótima qualidade, a câmera já vai ser reconhecida no computador e você vai poder utilizar ela para fazer suas lives e seus projetos. Então, isso é outra coisa muito boa. Em relação ao autofoco, ela ainda não tem a nova versão do autofoco da Sony que já usa inteligência artificial. Mas mesmo assim, essa câmera já atende demais. Eu utilizei o autofoco dela, uso ela muito para vídeo, uso muito para foto. Nunca fiquei na mão e de todas as câmeras Sony que eu já usei, essa é a que tem o melhor autofoco até o momento. Em breve vou estar querendo fazer o upgrade para outro modelo, provavelmente uma 7R5 ou uma 7S3, então vou ver se tem muita diferença, mas esse autofoco aí já está muito bom, já está muito bacana. Outra coisa muito legal que ela tem é o mecanismo de sensor para evitar sujeira, ou seja, na hora que você liga a câmera e você desliga ela, quando você desliga, desce a cortina do sensor ali do shutter de proteção e impede a entrada de poeira. Isso é bacana para quando você for fazer alguma troca de lente, alguma coisa assim, quando você tirar ele está ali protegido e evita para você ter a entrada de poeira no sensor. Então é uma coisa bem inteligente, bem simples, mas que outras câmeras da Sony não tinham e que você tinha que ir lá ficar limpando. Então isso gerava um trabalho a mais e esse é um pequeno detalhe, mas que também atende bem agora. Como eu já falei antes, ela tem o modo log, para quem gosta de fazer color grading, tem o S-Log3, Cinetone, então isso também dá uma maior flexibilidade para vídeo. Eu pessoalmente não uso tanto o log, só em alguns projetos específicos, ou então quando eu estou com muito contraste nas cenas, tipo um pôr do sol, por exemplo, onde eu quero manter tanto o detalhe das áreas que estão muito iluminadas quanto as que estão nas sombras, sem perder nada. Então nesses casos eu uso o log. Então assim, é outra característica muito boa que ela tem, que é justamente, principalmente o S-Log3. O S-Log3 é muito bom para color grading. E falando aqui de outra questão que ela tem que eu gostei muito, foi que essa é uma das poucas câmeras que tem a opção de data, de informações do giroscópio. Ou seja, assim como o GoPro, assim como outras câmeras menores,
essa câmera, cada vídeo dela, ela tem um arquivo XLM onde ele informa todas as informações de gyro para você, os movimentos que você fez, e você pode pegar esse arquivo, alimentar o vídeo num software como por exemplo o GyroFlow, e lá ele vai fazer toda a estabilização da câmera em pós, que fica parecendo que você estava usando um gimbal. Claro que ele aplica um crop na imagem para poder fazer essa estabilização digital, mas fica muito bom. Então é outra coisa bem bacana que essa câmera tem, principalmente para quem não gosta tanto de usar gimbal ou prefere fazer filmagem na mão e você quer um grau a mais de estabilização, você pode usar esse recurso. Agora falando um pouco dos problemas que eu tive com essa câmera. Primeiramente, muita gente reclama do superaquecimento. Eu tive isso 2 vezes e as 2 foi quando eu estava aqui filmando para o YouTube. Então o que é que eu percebi? Depois de uns 15 minutos filmando em 4K 60 frames, ela começava a aparecer o íconezinho de superaquecimento e com pouco tempo ela já desligava. Isso é um problema que eu vi, mas que quando eu procurei a solução na internet, existe uma opção no menu dela onde você pode colocar para modo de filmagem em alta temperatura e ela vai continuar funcionando normalmente. Depois disso eu nunca mais tive esse problema de superaquecimento, então para mim já foi o suficiente. Então eu não considero nem como um problema, é mais como uma opção a mais que você tem que colocar lá nas configurações para que você evite que isso aconteça com você. Segunda coisa que o pessoal fala muito é o rolling shutter dela. Eu sinceramente não notei tanto, mas vou deixar aqui alguns testes para você que eu fiz mostrando o rolling shutter dessa câmera. Ele realmente é pronunciado, mas para os projetos que eu faço, para minha vivência, não é algo que vai afetar tanto, entendeu? Terceiro ponto negativo dela, que eu achei: 4K 60 frames tem um crop de 1.5 vezes. Isso para mim é incômodo porque às vezes eu preciso de um take bem aberto e eu hoje não tenho uma lente abaixo de 24mm. A lente mais... Eu só tenho uma lente hoje, que é a Sigma 2470, que eu vou estar fazendo review em breve dela. E em 24mm é um milímetro aberta. Porém, quando você coloca o crop de 1.5 vezes, já se torna 35, então já não fica tão aberta assim. E já não é tão boa para você fazer takes, por exemplo, de paisagem, de arquitetura, você deixar aquele cenário maior assim. Então, isso é um problema que a 7 IV ela tem. Outros lançamentos, como por exemplo a ZV-E1, já vem com 4K 60 frames sem crop. Então, sinceramente, eu não sei porque a Sony optou por fazer dessa forma, mas é algo que me incomodou bastante. De todos os problemas da 7 IV, acho que esse é o principal para mim, é o calcanhar de Aquiles. Até porque outras opções do mercado que estão na mesma faixa de preço, como a Canon R6 Mark II, ou o novo lançamento da Lumix, acho que foi a S5 Mark II também, todas elas já têm 4K 60 frames sem crop algum. Então não sei porque a Sony fez dessa forma, mas mesmo assim é um 4K com muito detalhe, mas que você tem que se atentar em relação à questão do crop. Outro ponto negativo dela, ela não tem 4K 120 frames. Aí você pergunta, Emerson, mas isso aí não é algo exclusivo da Sony A7S Mark III? Negativo. Hoje você já tem o lançamento da ZV-E1, que eu acabei de falar, que além de filmar em 4K 60 frames sem crop, ela filma 4K 120 frames. Beleza, ele adiciona um crop, mas ele tem lá a opção de você fazer 4K 120. Então, essas são as principais desvantagens que eu vejo. Principalmente, tem essa questão do superaquecimento, mas para mim isso é um detalhe. E principalmente essa questão do 4K 60 frames sem crop, que ela não tem, e o 4K 120 frames, que ela simplesmente não recebeu essa atualização. Então, para mim, foi uma mancada da Sony. Por quê? Porque se ela já está fazendo isso com outros modelos da mesma faixa de preço, por que não faz para isso, né? E agora vamos falar um pouquinho dos concorrentes. Primeiramente, você tem outras marcas como Nikon, Canon, Fuji e Lumix, que são marcas muito consolidadas no mercado, porém, ao meu ver, elas não têm uma coisa muito importante que a Sony tem hoje, que é justamente a quantidade de seleções de lentes disponíveis. A Sony, ela não tem apenas as lentes nativas, mas elas têm muitas opções da Sigma, da Tamron, da Samyang, da Viltrox. Principalmente a Viltrox está bem em alta recentemente, teve muitos lançamentos bons. Então, a quantidade de câmeras que você tem disponível, a quantidade de lentes que você tem disponível torna o sistema Sony, para mim, mais atrativo. Então você tem outras opções no mercado, como eu acabei de falar, como a Canon R6 Mark II e a Lumix S5 Mark II também. São câmeras ótimas, ambas têm 4K sem crop, porém elas são de outras marcas. A Canon, ela tem praticamente apenas lentes nativas. Agora está começando a ter lentes third party que são nativas para o sistema mirrorless deles.
A Lumix nem se fala, ela tem lentes, mas todas elas são direto da Lumix e tem poucas opções de lentes terceirizadas de outras marcas. Então, por esse conjunto da obra, quando você olha o ecossistema Sony, ele oferece muito mais opções e oferece muito mais lentes. Então, para mim, nesse caso, a Sony vence. E aí, quando nós falamos direto do sistema Sony, de opções de câmera Sony, nós temos algumas alternativas. O primeiro delas é a Sony A7S Mark III, melhor câmera para vídeo, 4K 120 frames sem nenhum crop, 4K 60 frames sem crop, qualidade absurda para você fazer vídeos em baixa luz, porém ela tem um grande calcanhar de Aquiles que é fotos apenas em 12 megapixels e ela custa $3.500. Então é $1.000 a mais do que a Sony A7 IV. E se você trabalha com fotos, você vai ter uma perda significativa de resolução, já que ela só tira fotos em 12 megapixels. Outra opção, Sony A7 III. Versão anterior dessa câmera eu já tive, muito boa, ótimo custo-benefício, você vai conseguir achar ela hoje por $2.000 nas lojas, mas eu já vi promoções de ficar até por $1.600, $1.700. É uma câmera com uma qualidade de imagem muito boa, tem 24 megapixels, que ainda tem uma grande quantidade de detalhes, porém ela só filma 4K em 30 frames por segundo. Caso você queira slow motion, vai ter que voltar para 1080p. E ela não tem a tela retrato, que também é outro ponto negativo para mim. A bateria dela também é igual à da Sony A7 IV, então nesse caso ela também tem outro ponto positivo. Seguindo para a próxima alternativa, você tem a Sony A7R Mark V. Essa já é uma câmera mais cara, assim como a A7S III, ela já está por $3.900, quase $4.000, mas ela já conta com o melhor sistema de autofoco no mercado, que já utiliza inteligência artificial. Ela conta com fotos de 61 megapixels, aí pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do quanto você valoriza a questão da fotografia, pois você com certeza vai ter arquivos extremamente pesados. Essa é a única das opções que eu estou deixando aqui, que filma em 8K, então para quem utiliza isso, não sei, para cinema ou algum projeto específico, ou que gosta de fazer cropping na pós, pode ser uma vantagem também. Ela filma em 4K 60 frames, mas também tem crop, apesar de ser menor, é de 1.24 vezes, enquanto que da 7.4 é de 1.5 vezes. Então é uma opção para quem está mais voltado para fotografia, essa Sony A7R Mark V. Em seguida nós temos a Sony ZV-E1, que é uma câmera muito pequena, muito leve, muito boa para quem viaja bastante. Porém ela tem apenas 12 megapixels, que é um ponto negativo para fotografia. Tem 4K 60 frames sem crop e 4K 120 frames com crop, que é muito bom para quem trabalha mais com vídeo. E apesar dela ter o crop em 120, ela ainda tem pelo menos essa opção de filmar em 120 frames. Ponto negativo, ela só filma com um cartão SD, ela só tem slot para um cartão. E um diferencial dela é que ela tem a estabilização interna e ela também tem estabilização digital ativa, onde você, juntando os dois pontos, você tem um modo de estabilização que já é bem efetivo para vídeo. Não é igual a gimbal, mas já é uma evolução grande comparada a outras câmeras. Essa está por $2.200, então já é uma concorrente mais direta da Sony A7 IV. E por último nós temos o modelo topo de linha da linha APS-C da Sony, que é a A6700. Ela faz 4K 60 frames sem crop, 4K 120 frames com crop, tem 26 megapixels, ela é muito leve, muito pequena, e para quem pensa em usar o sistema APS-C, as lentes são bem mais leves e geralmente são bem mais baratas. E a câmera custa $1.400, ou seja, é a opção mais em conta de todas as que eu estou mostrando aqui na descrição. Caso você queira alguma dessas câmeras, eu estou deixando o link aqui na descrição, onde você vai poder comprar direto no AliExpress, que inclusive essa semana até o dia 28 está fazendo uma promoção muito boa com vários cupons de desconto direto no site. Então dá uma olhada, caso você queira comprar câmera Sony, aproveita que ainda está com... O AliExpress ainda não aderiu ao sistema conforme, remessa conforme do governo, então você ainda tem uma grande chance de poder comprar e não ser taxado. Então, gente, vamos aproveitar para quem quer renovar equipamento, a hora é agora. Não vamos esperar o governo conseguir fazer outra taxa ou implementar esse sistema, porque quando implementar vai ser pior. Você vai ter que pagar a taxa direto no site, caso o AliExpress faça a adesão a esse sistema.
Então, links na descrição, vamos aproveitar essa promoção que vai até dia 28 de agosto. E aí, pessoal, no final das contas, a melhor câmera é aquela que atende às suas necessidades. A minha preferência é do sistema Sony por conta do ecossistema que ele dá, como eu já falei antes. As câmeras são muito boas, você tem muitas opções de lentes já no mercado e ele já tem um sistema mirrorless que está consolidado. Então, para mim, isso é muito importante. Quando falamos de câmeras híbridas, hoje, na minha opinião, nós temos 3 opções. A Sony A7 IV, que é uma câmera muito robusta, tem 2 cartões de memória, tem 33 megapixels, que é muito bom para foto. É uma câmera híbrida muito boa, tem 4K 60 frames, apesar de ter o crop. A outra opção é a ZV-E1, que é uma câmera full frame também. Também tem 4K 60 frames, mas sem crop, tem 4K 120 frames, porém ela só tem 12 megapixels. Então isso é um lado negativo para a fotografia. E tem muitas vantagens em relação a quem faz vlog, pois ela é muito leve, muito boa para viagem, tela retrátil de alta qualidade, então isso também pode ser um diferencial. E a terceira opção é a Sony A6700, que é a melhor top de linha hoje do sistema APS-C para quem quer câmeras menores, com lentes menores e mais em conta, mas que também oferece 4K 60 frames, 4K 120 frames, tem 26 megapixels, que é muito bom para foto, e tem uma grande variedade de lentes para que você esteja utilizando no seu sistema. Caso você esteja mais tendenciado para vídeo, Sony A7S III é a melhor opção, com certeza. Tem 4K 120 frames e 60 frames sem crop, é uma câmera muito boa, aguenta muito tempo filmando e tem a melhor qualidade para low light também para vídeo. E caso você esteja mais tendenciado para fotos e tenha um budget bom, ou seja, um orçamento um pouquinho maior, vá para a Sony A7R Mark V, onde você vai ter 61 megapixels para foto, ótimo sistema de autofoco, tem ainda opções bacanas para vídeo, como 4K 60 frames, então ela é uma ótima câmera híbrida também. E para quem quer uma câmera full frame, mas está precisando economizar, a Sony A7 III ainda é uma boa opção, ainda tem uma ótima qualidade de imagem, desde que você saiba que você só vai poder filmar 4K em até 30 frames. Então é isso, gente. Qual é a melhor opção para vocês? Deixem aí nos comentários, como eu já falei antes, links na descrição para qualquer uma dessas câmeras no AliExpress, promoção até dia 28. E quero saber a opinião de vocês, qual é a câmera que você gostaria de utilizar. Para mim, a Sony A7 IV tem atendido bastante, é uma câmera muito boa, estou extremamente satisfeito com ela e com certeza vou utilizar ainda por algum tempo. Então, um grande abraço, tudo melhor sempre e até mais!